Olá pessoal, somos da turma 3004 do Colégio Alfredo Sá, do professor Arnon. A gente vai apresentar um trabalho de física sobre a densidade dos líquidos. Explicando de uma forma simples, a densidade é a propriedade que determina se um corpo irá flutuar ou afundar em um líquido. Se o material for menos denso do que o líquido, ele irá flutuar. Mas caso ele tenha maior densidade do que o líquido, ele irá afundar. Todos os materiais existentes na natureza possuem uma densidade que pode ser medida. Primeiro, nós colocamos o xarope de glicose, depois a água, o óleo e depois o álcool e, por fim, o querosene. Utilizamos corante para colorir a água e o álcool. Conseguimos sobrepor os líquidos sem que eles se misturassem devido às duas propriedades importantes dos materiais, a densidade e a solubilidade. A densidade é a quantidade de massa que existe em certo volume. A água, por exemplo, tem 1 grama para cada mililitro. Já o óleo de cozinha tem cerca de 0,9 grama para cada mililitro. Isso significa que ele é menos denso do que a água e, portanto, vai flutuar sobre ela. Devido à propriedade, construímos a torre colocando primeiro os líquidos mais densos e depois os menos densos. Assim, eles não mudam de posição, pois um sempre vai flutuar sobre o outro. Para que tudo isso dê certo, porém, é importante que os líquidos não se misturem, ou seja, não sejam solúveis entre si. Na torre, o querosene não se mistura com o álcool, que não se mistura com o óleo, que não se mistura com a água. Mas se colocássemos o álcool diretamente na água, sem a camada de óleo no meio, daria problema, pois a água e o álcool se misturariam. Já o xarope de glicose e a água se misturam, mas o processo é muito lento, tão lento que nem conseguimos perceber. Porém, ao deixar a torre parada por vários dias, vai perceber que as camadas de água e xarope vão virar uma só. A densidade é aplicada de várias formas no nosso cotidiano. Um exemplo é o navio. Como algo tão pesado consegue ficar sobre a água? Precisamos lembrar que, para um material flutuar, o seu peso não é o fator único que determina isso. Nós precisamos comparar as densidades e é isso que ocorre no navio. Apesar de ser extremamente pesado, os engenheiros realizam cálculos para construí-lo de um tamanho que a relação massa-volume seja menor do que a água do mar. Dessa forma, com uma densidade menor, será possível permanecer sobre a água. Um exemplo mais simples e comum no nosso cotidiano, ao colocar um cubo de gelo em um copo e um cubo de gelo em um refrigerante, na água o gelo irá flutuar e no refrigerante o gelo irá afundar. Podemos afirmar então que o gelo apresenta uma densidade menor do que a água e uma densidade maior do que o refrigerante. Uma curiosidade sobre o experimento. Em temperatura ambiente, o mercúrio é o líquido mais denso de todos, um metal muito diferente dos metais a que estamos acostumados, como o ferro ou o cobre. Primeiro, porque o mercúrio é um metal líquido, o que não é nada comum. Para você derreter o ferro ou o cobre, precisa de temperaturas mais altas que 1000 graus Celsius. Segundo, porque o mercúrio é muito denso. A cada mililitro pesa 13,5 gramas. Isso quer dizer que 1 litro de mercúrio pesa 13,5 quilos. E assim finalizamos o nosso experimento com a compreensão da densidade e sua importância na aplicação de coisas simples no nosso cotidiano.